Eu acho que o liberalismo é uma coisa positiva, mas o neoliberalismo já não é. Acho que o neoliberalismo ele perdeu todos os traços. Você não acha que esse neoliberalismo é uma estigmatização, como você disse, que eu não estava querendo fazer de forma negativa, só estava apresentando minha perspectiva. Mas isso já é meio que um estereótipo assim, os neoliberaizinhos e não sei o quê, para criticar uma política. É uma linha de pensamento que algumas pessoas têm, eu não. Por exemplo, é porque as pessoas hoje em dia elas não sabem diferenciar muito bem, assim, sabe? Por exemplo, você é liberal, você é a favor da reforma agrária? Sou a favor de que o Estado promova a reforma agrária da forma adequada com base na lei. Sou totalmente contra movimentos que acham que podem fazer isso discricionariamente de forma privada, como é o caso de MST e MTST. Então, os movimentos sociais, eles têm a sua legalidade. Você pode não compartilhar deles. Legalidade invadindo propriedades privadas que muitas das vezes estão ocupadas. São coisas diferentes. Mas eles invadem porque está ocupado? Sim, isso eu concordo. Que, por exemplo, tem algumas últimas ocupações que destruiu pesquisa, por exemplo, que eu sou totalmente contra. Mas eu acho que tem gente que se intitula liberal e não sabe que a reforma agrária é uma pauta liberal, por exemplo. Sim, eu concordo que tem também esse caso. Porque, infelizmente, aqui foi apropriado Mas tem uma galera de esquerda que acha que a lógica do Bolsa Família também, da renda mínima, é de esquerda, porque o PT fica capitalizando em cima disso, mas não é de direita. Eu acho que a gente teve muito governo populista aqui. A gente saiu agora de um populista de direita e entrou num populista de esquerda. Eu acho que esse é o mal do Brasil. Eu também acho, mas a sua visão, só pra gente fechar assim, de forma mais ideológica, é o quê? Você disse que não é liberal, então você é social-democrata? O que é? É um pouco por aí. Assim, minha visão assim, é um pouco mais keynesiana, vamos dizer. Entendi. Eu acho que o Estado tem um papel mais robusto na promoção do bem-estar social, do desenvolvimento. Assim, na Noruega, os exemplos clássicos que se dão lá dos países nórdicos e tal, funciona, né? Porque é uma cultura diferente, um país pequeno e tal. Mas no Brasil... Sabe qual foi a era de ouro do capitalismo? Foi para a Segunda Guerra Mundial, até mais ou menos o início dos anos 70. Sabe qual foi a onda ideológica que mais prevaleceu durante esse período? Keynesiana. Não foi liberal. Não foi neoliberal e muito menos comunista. Né? Porque, enfim. Sim. E deu muito certo por muito tempo. Não deu, tanto é que é chamada de era de ouro do capitalismo. Então eu acho que meu pensamento é mais por essa linha, sabe? Entendi. Mas eu acredito que o PT seria um bom partido se ele se voltasse pro que era no começo. O jeito que ele tá agora já passou. Eu não confio em política, é meio que também uma pauta cética da direita, assim, o conservadorismo ele é mais nesse sentido, você ter pé atrás, nesse sentido sim, de ser cético em relação a acreditar que o Estado vai promover as coisas que a gente espera sem cobrança, assim, tipo, vota lá no cara e confia nele. Não, a gente tem que acompanhar, cobrar e criticar quando erra. É nisso que eu me pauto assim. E eu quero que a economia funcione também de uma forma desburocratizada, sem o Estado interferindo de forma negativa. O Estado cuidando de pautas mais essenciais, que basicamente para mim é segurança, saúde e educação. Essa é basicamente minha linha ideológica de pensar. E aí, consequentemente, eu não acho que uma social-democracia, que pode até ser num futuro, assim, que a gente esteja preparado para isso, uma alternativa, mas não hoje com essa gente que a gente tem aí. A gente já vive meio que assim, uma captação de recursos públicos por meio de impostos que daria para promover uma social-democracia. Tipo, se cobra bastante imposto que deveria ser investido em bons serviços sociais por meio do Estado. Mas a gente sabe que eles metem muito mais a mão do que promove benefício para a gente. Sim. Eu acho que também o problema não é nem só a corrupção. As pessoas elas focam muito nessa parte, mas é também a eficiência e eficácia de política pública. Também. Às vezes o governo não sabe fomentar a política pública ou não sabe executar a política pública do jeito que é para ser executada. Eu acho que esse é o grande problema. Eu acho que também tem áreas que são subfinanciadas, tipo a área da saúde. As pessoas falam que o SUS ele gasta muito, mas o SUS não tem tanto de recursos que ele precisa para sobreviver. E eu acho que o acesso universal à saúde é uma coisa fundamental para você ter desenvolvimento. Assim como a reforma agrária, como, na real, um bom ordenamento fundiário com tudo, contando com o zoneamento, contando com... Enfim... São várias questões. A gente acabou passando essa parte da reforma agrária que eu estava comentando sobre os movimentos aí, sem terra e tal. Você é a favor do que eles fazem, então? Que você meio que pareceu ser? Eu não sou a favor de invasão de propriedade. Então você é contra eles? Destruição. Eu não sou contra nem a favor. Eu acho que é um movimento social válido.
é uma forma da sociedade civil organizada se manifestar e lutar por uma pauta. Eu acho que isso é completamente ok. O que eu não acho ok é invadir propriedades de pequenos fazendeiros que produzem alguma coisa, ou onde você tem algum tipo de pesquisa, por exemplo, como eles Mas a gente sabe que eles se manifestam assim, né? Não é uma manifestação em si pacífica, que eu sou a favor também. Existem outras formas de se manifestar e eu acho que eles conseguem se manifestar dessa forma. Não necessariamente seja só por quebradeira, entende? Assim, a gente vai Você ter já talvez... algum assentamento? Não, MST? eu conheci lendo, né, sobre ocupações de forma inadequada, que eu vejo, que é assim que eles dizem, né, nessas matérias em geral, que eu vejo como invasão, porque então, geralmente tem alguém produzindo alguma coisa lá, e até quando não tem, tipo, tem alguém pagando imposto ali do Estado para ter aquela propriedade ali destinada a algum fim. Não é um movimento que vai dizer qual é o fim. Ah, eu acho que não está cumprindo sua função social. Tá, quem é você diante da lei para dizer que não está cumprindo? Mas a lei especifica qual a função social da terra. Mas você já viu o que acontece depois? Você sabe que quando o governo faz a reforma agrária e o MST ocupa, vamos dizer assim, um espaço, a obrigação do governo é indenizar o dono da propriedade. Então é responsabilidade do governo. Mas isso é quando o Estado promove a correta reforma agrária ali, destituição da terra. Mesmo quando eles são pressionados pelo MST, o governo ele é obrigado a indenizar. Não é assim, reforma agrária não é você invadir um pedaço de terra e acabou. Isso é grilagem. O nome disso é grilagem. Mas não é um meio de revolução para você querer implementar aquilo que você pensa ser o correto? Eles estão à margem da lei ali, fazendo uma invasão para tentar forçar o Estado a promover alguma coisa. Se a gente der essa coisa que eles querem sentido para isso, a gente tem que dar sentido para que o... Não, porque, por exemplo, a gente vai ter que dar sentido para questões que geralmente essa galera mesmo é contra, tipo o que os bolsonaristas queriam. Há um problema claro mesmo no nosso sistema político, há um sistema que nos massacra, só que eu sou totalmente contra a forma deles quererem promover essa mudança, que é ocupando os poderes, destituindo o pessoal eleito, os ministros do STF, calma. É a mesma coisa, a mesma lógica. Não é a mesma coisa. Porque revolução. eles não buscam revolução, eles buscavam um golpe de Estado. O que o movimento busca é a reforma agrária. Que por meio de um golpe à propriedade privada, de revolucionar o sistema que a gente tem implementado na lei. Você sabe como que foi a aquisição da propriedade privada? Da maioria desses grandes fazendeiros, desses donos de terra? Grilagem, invasão. E ninguém falou nada. Tem gente fazendo grilagem em vários lugares e ninguém chega lá para brigar com os grileiros, mas brigam com o movimento social. Se a gente for olhar as origens, talvez tenham problemas, mas hoje a gente tem a lei descrevendo de forma clara como são as coisas. É o Estado que detém esse poder de fazer isso. O que aconteceu com os escravizados, os ex-escravizados? Muitos quiseram voltar a ser porque era o estilo de vida que eles conheciam. Né? Eles não tinham terra, eles não tinham educação, eles não tinham trabalho, eles não tinham nada. Sim. E aí você foi criando um problema social gigante, fora propriedade invadida, pô. Você acha que esse pessoal que tem acres e acres de terra, eles compraram tudo? Está historicamente na família deles por conta de invasão. Eu acho que hoje em dia as pessoas se preocupam mais em demonizar um movimento social que, apesar das suas falhas, tem métodos errados. Tem métodos errados, mas é uma pauta legítima. Mas as pessoas demonizam muito mais isso do que um grileiro, por exemplo. Eu não vejo ninguém aí criando caos porque estão fazendo grilagem de terra numa terra indígena, por exemplo. Não generaliza agora também. Eu sou contra tudo isso. Só que não dá pra gente, por causa de um erro de um lado de grilagem, por exemplo, a gente relativizar os erros de um movimento que faz manifestação errada. Mas você vê as pessoas com tanta raiva assim, com grileiros? Eu não vejo. Talvez não, porque seja uma questão menos coletivizada, assim como é o MST se tornou essa grande figura assim de um movimento que não respeita a lei e uma propriedade privada, a liberdade do indivíduo. Num acampamento, num assentamento, você sabe o que eles produzem? Eu gostaria muito de ir. Na CPI da MST? Tá. Então, mas eu acho que eu não seria muito bem recebido lá, mas um dia eu vou. Não. Se você for de bom grado. Para fazer questionamentos, por exemplo, como eu faço e tal, para a gente construir o pensamento assim, para a gente evoluir métodos. Eu sou contra o que eles fazem, por exemplo, do jeito que eu tô te falando aqui, de uma forma democrática e tal. Geralmente eles não me recebem bem assim quando é uma coletividade de uma galera. Eu falo assim sempre. Você pode assistir meus vídeos, esse é o meu método. Mas procura depois ir no assentamento, conhecer. Antes de questionar e antes de, enfim, fazer vídeos, tenta conhecer o que acontece, o que eles produzem,
como que funciona, como as famílias estão ali. Eu acho que tem pessoas que se valem da pauta do MST para se promover, mas isso não anula todas as outras que estão precisando da reforma agrária, entende? Tem gente que está ali que não está nem sabendo, não está nem entendendo o grande contexto. Mas você entende também que a gente pode ser a favor da reforma agrária, como é o meu caso também, sim, só que do jeito certo. Só que como eu sou a favor também das questões que os bolsonaristas querem que mude, tipo do nosso sistemão, só que sou contra o método deles, não é desse jeito. Eu sou a favor do conteúdo, tanto do que o MST quer, quanto do que os bolsonaristas querem, só que eles querem fazer do jeito errado. Eu sou contra isso. Eu posso ser a favor de mérito, de conteúdo e contra a forma. Sim, entendeu? Sim, dá certo. Eu concordo com você. É isso. Obrigado, viu?